Olá, querida nação rubro-negra, meu bom dia a você, minha boa tarde, minha boa noite. Eu não sei exatamente quando você vai estar vendo e ouvindo esse vídeo, mas eu agradeço a sua atenção, a sua educação e convido vocês a inscrever-se no nosso canal, a deixar o seu like, a ativar o sininho e a fazer parte da nossa família, nos ajudando a crescer. Aqui é um canal de torcedor para torcedor, um canal rubro-negro. Bom, hoje nós estamos na terça-feira, quinta-feira nós temos o Fla-Flu, um Fla-Flu muito importante porque pela rivalidade que existe entre Flamengo e Fluminense, é histórica, por ser um clássico que mexe não só com os torcedores do Rio de Janeiro, de Flamengo e Fluminense, mas também de todo o Brasil. Um clássico charmoso, um clássico onde nenhum dos dois nunca entra pensando em deixar barato a possível derrota. É um jogo que nos últimos jogos o Flamengo não tem se apresentado bem em relação ao Fluminense. O Fla-Flu anterior a esse nós tivemos até uma postura correta dentro de campo, mas não conseguimos fazer o principal, que é o gol. E, no meu ver, conversando até com alguns tricolores, levando em conta que o Flamengo amassou o Fluminense, levando em conta que o Fluminense perdeu um jogador, acaba sendo um resultado, aquele resultado de empate do último Fla-Flu, muito melhor para o Fluminense. E olha, pelo que eu observo de alguns colegas tricolores, e inclusive de alguns youtubers que fazem diferença na torcida do Fluminense, eles estão muito confiantes, inclusive confiante no trabalho do Diniz. Eu ouvi um tricolor falando, não vou mencionar o nome, ele comentou mais ou menos assim, que se fosse outro técnico, com esse grupo, não conseguiria fazer o que o Diniz está fazendo. Ou seja, o Diniz conseguiu mudar a mentalidade de muitos jogadores e fazer com que eles entendam que, apesar das limitações técnicas e da quantidade de jogadores prontos para seguir os campeonatos, eles poderiam fazer o seu máximo, buscar a sua diferença. E aí, quando eu ouço isso e analiso, eu fico, sabe, chateado, porque o Flamengo, ele financeiramente, ele está equalizado já faz tempo. O Flamengo tem uma torcida maravilhosa, somos mais de 42 milhões de torcedores, mas quando a gente observa as coisas que vêm acontecendo, as mudanças constantes de técnicos, porque esses técnicos que aí estiveram, inclusive o Sampaoli, eles não bateram na porta do Flamengo, olha, eu quero entrar. Não, eles foram contactados. Imagina-se que eles foram escolhidos, mas escolhidos como? Quais foram os critérios? Quando você, no seu trabalho, talvez na sua empresa, ou talvez até você já aposentado, mas você vai lembrar, quando você apresenta o seu currículo numa determinada empresa, você é avaliado, mas avaliado de que forma? Essa empresa que está fazendo uma seleção, ela busca candidatos que se enquadrem em sua realidade, nos seus desafios e com uma mentalidade vencedora. Ela nunca vai contratar uma pessoa que não venha somar com o grupo todo. E eu acho que isso falta no Flamengo, sabe? O Flamengo tem hoje, como eu disse, um poderio financeiro, eu usei, tem a sua situação tranquila. O Flamengo tem uma torcida que traz um recurso violento financeiro para o clube, isso é uma verdade, mas faltam pessoas que saibam trabalhar todo esse tesouro.
que saibam pegar todos esses diamantes, entre aspas, brutos, lapidá-los e usá-los da melhor maneira possível. Todos, todos sabem, independente da diferença que existe entre um torcedor para outro, que o torcedor rubro-negro, ele quer sempre que o time ganhe e jogue bem, e jogue para frente. O torcedor rubro-negro, ele não gosta de um time que fique atrás, de um time que não avance, que não machuque, entre aspas, o adversário. Poxa, se eu sei disso, se você sabe disso, será que aqueles que foram eleitos, que foram chamados para compor o que se chama, né, que eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas de departamento de futebol, de vice-presidência de futebol, não enxergam isso? Quais os critérios? Poxa, se você tem um técnico como Jorge Jesus, que fez um ótimo trabalho, e ele não pode ficar, você tem que chamar alguém que venha dar continuidade a esse trabalho e que venha melhorar esse trabalho. E não alguém que venha mudar aquilo que está dando certo. Caramba, olha, pensa comigo. Tecnicamente falando, com o grupo que a gente tem, com todas as críticas que a gente está no direito de fazer, pelo que a gente está vendo dentro de campo, nós já poderíamos ter conquistado quantos títulos até hoje, nesse ano? Pensa comigo. E por que não estamos conquistando? Você precisa, torcedor rubro-negro, se fazer essa pergunta. Você é importante. Eu te garanto que você, ou no Maracanã, ou na TV, na quinta-feira, contra o Fluminense, você quer que o seu time ganhe. Vença. Mostre uma evolução dentro de campo, para que a gente possa almejar títulos. O que nos resta ainda, que é a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileiro, que a gente não está numa posição legal. Então isso é uma coisa que eu e você precisamos analisar. Aí vem, cara, numa semana tão decisiva, eu falei no vídeo anterior, aí, pô, fulano briga com fulano, fulano é afastado, sabe? Isso tira o foco da preparação para o jogo. E isso é ruim para o Flamengo. E aos jogadores do Flamengo, eles precisam entender, eu sei que muitos entendem, que eles são contratados para jogar. Eles são contratados para fazer o melhor para o time, para o grupo. Eles são contratados para ganhar jogos. Eles são contratados para buscar títulos. Se vão ser amigos um dos outros, colegas um dos outros, isso é secundário. Isso é secundário. Na hora do trabalho, precisa se ter união. Agora, depois do trabalho, que você tenha uma maior afinidade com X ou Y, isso é um direito de cada um. Mas na hora do trabalho, a empresa, o Flamengo, ele está contratando você, jogador, para fazer o seu melhor para o grupo, para a torcida, e em prol de títulos. Só isso. Agora, cobrar dos jogadores é importante. Nós somos cobrados nos nossos trabalhos. Nós nos cobramos. Por que eles não seriam? Agora, nós precisamos também de um técnico. E o Sampaoli precisa entender isso. Às vezes, nós precisamos rever as nossas convicções em prol do sucesso. Cara, pensa comigo. Jogo posicional. Perfeito? Tentou o Domi, tentou Paulo Souza, tentou o Vitor Pereira e agora está tentando o Sampaoli. Caramba, será que vale a pena insistir nisso? E quem contratou o Sampaoli também não pensou nisso? Qual é? Vamos lá.
equipe, né? Se pode se chamar assim. Vamos observar. Os técnicos que não deram certo, qual era as características de jogo desse técnico? Posicional, 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 posicional. Poxa, então por que eu vou insistir nisso? Eu não vou trocar todos os jogadores em função de uma ideia de jogo de um técnico. Eu não posso fazer isso, eu não tenho como fazer isso. E aí eu pergunto, respeitosamente, ao vice-presidente de futebol, ao presidente de futebol, ao departamento de futebol, que, sinceramente, eu não vejo. Como é que vocês contratam o mesmo do mesmo? Pense comigo. Por exemplo, nós estamos sentindo muito a falta de quem? Do Arrascaeta e do Everton Ribeiro em condições. Fica claro, fica muito claro que nós precisamos de reserva na posição desses dois jogadores. Porque senão fica aquele jogo chato, toquinho para cá, toca pro goleiro, e aí não dá, cara. Não vence assim, não rola assim. Agora, como é que o Flamengo pode vencer esse jogo que está em cima contra o Fluminense? Jogando como Flamengo. Jogando como Flamengo. O Flamengo precisa jogar como o Flamengo. E ponto final. Precisa marcar o Fluminense, não deixar que o Fluminense tenha a bola nos pés. Já ficou claro isso para todo mundo, inclusive um tricolor de um canal também estava falando isso. Uma coisa tão óbvia, cara. É bom você ouvir os outros também. Todo mundo já percebeu como o Diniz joga, então ele precisa ter uma opção de jogo. Então o Flamengo precisa também aprender a jogar com esse Fluminense atual. Porque os caras na quinta-feira, eles vão vir certos de que vão ganhar. Você tem ouvido? Pode ser que aconteça, talvez aconteça mesmo. Fofoquinha do time do Fluminense? Briguinha? Vocês têm ouvido dizer que o departamento de futebol deles é incompetente? Talvez seja, mas não vaza. Você consegue saber a escalação do Fluminense? Não consegue. Por quê? Porque lá não tem o maldito X9. Que com certeza, se a diretoria quisesse, já teria descoberto e mandado embora do Flamengo. Você consegue saber diariamente que o jogador, que o Fábio não se dá bem com Felipe Melo e que o grupo está rachado por isso? Tu ouve essas notícias? Não ouve. Porque também, se eles não se dão, é problema deles. Eles precisam, eles são pagos para treinar, para jogar, para ganhar e para buscar título. Entende, rubro-negro? Se nós entrarmos com outra mentalidade na quinta-feira, com garra, com raça, com amor e paixão, se o Sampaoli não inventar, se o Sampaoli não sair substituindo todo mundo e depois não ter ninguém para substituir nenhuma necessidade, se o time não ficar com aquele toque escroto de bola que não leva a lugar nenhum, cansa os próprios jogadores, a gente ganha. Por quê? Porque o material humano do Flamengo, tecnicamente falando, ele hoje é melhor e maior do que o Fluminense. Ele tem mais, o técnico do Flamengo tem mais opções do que o Fluminense. Agora, papel não ganha jogo. Nós vamos estar, eu também, em massa no Maracanã na quinta-feira.
Agora, precisa que em campo as pessoas, queiram jogar, cara. Não dá. Não dá para o torcedor. O torcedor motiva, o torcedor empurra, o torcedor cobra, o torcedor faz festa, o torcedor põe dinheiro. Agora, você tem aí pessoas que, ganham uma grana, que se não fossem jogador de futebol, talvez não juntariam em um mês o que ele ganha em toda a sua vida profissional, porque isso é a realidade da maioria dos brasileiros. E fica de frescura, Fica jogando de qualquer jeito. Não dá, cara. Não dá. Era pra gente estar aí, treinando, acertando. Como é que pode? No ano passado, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores com o técnico Dorival, e agora tá perdendo tudo. Aí eu pergunto a você, isso não é só problema do técnico, não. Isso é o problema dos jogadores também. E também daqueles que estão lá no comando, lá no topo, que não fazem nada. Cadê aquele cara para chegar no vestiário e falar assim, acabou. Não me interessa que você não se dá com fulano e Beltrano. Eu não te pago para isso. Eu quero resultado. Como é que você faz um contrato com um jogador que ganha bem, que está no fim de carreira, com renovação automática? Isso é imbecilidade. Sabe? Agora a gente está aí ouvindo que o Flamengo vai contratar. Até agora não se acertou com nenhum clube, nem com o River Plate, nem com o Atlético, e nem com ninguém, a não ser com esse Luiz Araújo. Talvez você esteja me ouvindo daqui a alguns meses. Talvez isso tenha acontecido, mas eu estou falando no hoje. Você acha que o Atlético não vai querer tirar o máximo de grana do Flamengo? E aí depois ficam morrendo de rir da gente. Você já parou? Eu queria que você pesquisasse. Não quero induzir ninguém. Busque saber quem o River Plate já está sondando, do Lanús, para substituir esse jogador que está querendo vir para o Flamengo. Por que não investir nesse outro jogador? Pesquise. Quem é que River Plate pretende para substituir uma possível saída do seu jogador para o Flamengo? Cara, é brincadeira, cara. Sabe? É brincadeira. Eu antigamente ouvia isso e eu achava que, também não é assim, sabe? Mas o Flamengo perde para ele mesmo. Cara, para ele mesmo. As notícias, os problemas, eles tomam uma dimensão incrível no Flamengo. E isso é prejudicial ao Flamengo. Roupa suja se lava em casa, mas também não é pegar a roupa suja e jogar dentro do armário, não. Que vai encardir mais ainda, que vai feder. Poxa, presidente do Flamengo, do futebol do Flamengo, vice-presidente, caramba, gente. Será que é tão difícil contratar certo? Será que é tão difícil escolher um técnico que tem a cara do Flamengo? Será que é tão difícil entender que nós precisamos de reposições pontuais? Será que vocês não entendem que a torcida do Flamengo, aquela que põe a grana no clube, e não são só os torcedores que votam, mas que essa massa de torcedores, maior do que muitas nações, será que você não percebe que nós não estamos satisfeitos, cara? Tu acha que a gente é burro? Tu acha que a gente não analisa as coisas? Que brincadeira, cara. Poxa, era pra gente estar focado nesse jogo contra o Fluminense, todo mundo voando,
Agora a gente não sabe, não sabemos o que o Sampaoli vai botar em campo. Não sabemos como ele vai jogar. Não sabemos se vai ser o horror que tem sido nas últimas partidas. E se der mole, por mais que o Fluminense tenha caído de produção, a gente perde esse jogo. E é isso que eu não quero, e é isso que o rubro-negro não quer, mas é isso que o torcedor tricolor quer, é isso que o Diniz quer. E essa diretoria não entende isso. Não dá, cara. Não basta ter dinheiro, precisa saber administrar esse dinheiro. Cara, com 42 milhões de torcedores ou mais, se você tivesse uma equipe de profissionais rubro-negros atuando dentro do clube, nós não estávamos tendo um lucro de 1 bilhão, não, nós já tínhamos chegado a 3, 4, porque esses profissionais específicos de determinada área saberiam trabalhar a quantidade de torcedores que nós temos. Nós já teríamos um estádio mole, sabe? E aí é isso, gente. Desculpa o desabafo, mas pô, aqui é um torcedor. Eu não sou jornalista, não é a minha formação. E eu fico chateado, sabe? Eu estou pensando no jogo de quinta-feira. Nós precisamos vencer. Nós precisamos convencer. Não dá para ficar brincando. Daqui um pouco o ano acaba. Pô, não dá, cara. De boa. Então eu espero que o Flamengo tenha uma postura diferente. Uma postura diferente na quinta-feira. Que jogue com raça, que jogue com garra, que supere toda a falta de organização que se observa dentro de campo, que deixe os mimimis de lado e que a gente vença. E que comece a mudar o astral, porque tá bravo, cara, tá bravo. Eu quero agradecer a sua atenção mais uma vez. Deixe seu comentário, faça suas críticas. Nós crescemos não só com elogios, mas com críticas também. Temos que analisar a crítica e ver o que podemos tirar de positivo. O canal é um canal novo, está crescendo, está engatinhando. Talvez esteja ainda no berço para muitos, mas ninguém nasceu grande. Eu creio que se você nos ajudar com a sua inscrição, com o seu compartilhamento, com o seu like, ativando o sininho, a gente consegue chegar lá. E isso é em prol de você, torcedor rubro-negro, e também de você, que torce para o Flamengo, que deseja o melhor para o Flamengo, para levar esse clube aonde ele merece, em patamares cada vez maiores. Um forte abraço, saudações rubro-negras.